Olá pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma aula, né? Capítulo 12, Geografia, sétimo ano aí, integração, melhor dizendo, regional, né? Ou seja, vamos conhecer como que as regiões do Brasil, elas se integram, né? Elas se relacionam e vimos aí que ao longo da história ocorreu um processo de integração, né? De uma forma aí que girou por meio da economia, né, principalmente voltado para a questão específica da região Centro-Sul, né, as questões geoeconômicas que envolvem essa região, houve uma integração e houve, portanto, um potencial econômico que se diferencia, né, da região Nordeste, da região Norte, né? Então vamos conhecer como que isso se desenvolveu dentro do contexto agora energético, né, de geração de energia. No caso aí, vamos conhecer as fontes energéticas, né, que engloba, né, que faz parte dessa integração regional, que foi fundamental para a integração regional, né? Então, no caso aí, a energia eólica, né, uma fonte energética, a solar, aí depois vem aqui a maremotriz, né, por meio das ondas do mar. Temos aí a de gás natural, né, ou seja, extraído do subsolo, né, a energia elétrica das usinas hidrelétricas e a nuclear e a energia nuclear. E também temos o carvão, né, uma energia aí voltada para a base, né, matéria-prima como o carvão, e temos a energia fóssil, né, que é o petróleo, assim, né, como é o carvão. Bom, gente, inicialmente vamos falar aí dos fatores de integração, né? Como que ocorreu essa integração? Podemos falar, pessoal, que ocorreu essa integração a partir, né, do século XX, pois antes, né, num período muito antes, no Brasil colonial, né, tivemos aí as regiões se desenvolvendo, né, de uma maneira particular, não é? Não havia essa integração. Então, observamos aí que o desenvolvimento vinha, né, por meio das questões econômicas. Então, o Nordeste, né, que se desenvolveu mais fortemente por meio inicialmente, né, por meio do plantio da cana de açúcar. Depois a região Sudeste por meio da mineração, depois por meio do café e depois, né, por meio da indústria, finalzinho do século XIX, e depois século XX se desenvolveu, né, muito mais, né? Bom, então, período colonial não houve integração, agora no século XX começou a haver essa integração, né? E essa integração, pessoal, sempre vai ter aí o fator, né, preponderante, as questões econômicas, né? Aqui temos um mapa que mostra aí para gente, né, um mapa da densidade demográfica do Brasil. Ou seja, por meio desse mapa, podemos ver a quantidade de população, ou seja, os pontos mais escuros aqui é onde está mais concentrada a população, e essa concentração de população se deve a serem atraídas, né, por causa da estrutura urbanística, né, e também por causa da grande pujança econômica, e que isso faz com que gere emprego. Então a densidade demográfica, né, é concentrada mais na região de São Paulo, e aí depois, né, vai mais ali para o Nordeste, na parte dali, né, da região mais aqui ao extremo Nordeste, né? E depois temos a região Sul também, uma concentração significativa, né? De acordo com a tabelinha aqui, vocês podem conhecer, né, essa densidade demográfica, né? Então, tudo isso, pessoal, essa grande concentração de pessoas nesses locais, por causa da economia, da geração de emprego, da indústria, né, da agricultura e tudo mais. Bom, então, como eu falei, a partir de 1900 aí, no século XX, né, 1930, podemos aí conhecer, né, muito mais o desenvolvimento econômico por meio da indústria, né, a indústria que vai deslanchar aí, deixando para trás o setor produtivo
agrícola, claro que ele não vai deixar de existir, mas o que vai mais agregar valor, que vai gerar mais emprego, é o setor industrial, certo? Então, por meio desse setor de crescimento industrial, atrai, né, uma população, né, um grupo de trabalhadores, famílias, né, e com isso gera, né, uma grande quantidade de pessoas, né, concentradas em uma região que trabalham, e também, né, com isso faz com que gere não só emprego, mas também uma arrecadação de impostos bem significativa. Então, o setor produtivo, né, econômico começa a movimentar e crescer nessa região sudeste, como já vimos, né? Por meio desse crescimento, vem o crescimento da infraestrutura urbana também, ou seja, a construção de ferrovias, né, de estradas, que aí vai começar a caracterizar o processo de integração, né? Fazer estradas de ferro que liga São Paulo, capital, às cidades do interior, depois indo para Santos, né? E depois as estradas de ferro e as rodovias, né? Integrando aí São Paulo com Rio de Janeiro, com Minas, né? Com Paraná, com Santa Catarina, enfim, vai começando a fazer uma rede de estradas aí nessa região. A região centro-oeste, né, ela não vai ter, né, essa integração aí, ela vai ser uma integração mais tímida, né, ou seja, as concentrações, a integração relacionada aí aos estados vai ficar concentrado muito, né, na região São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Florianópolis, né, e Porto Alegre, né? E Centro-Sul, região Centro-Sul, fica cada vez mais isolada, né? Bom, gente, então, sendo assim, opa, o que eu fiz aqui? Já fui para as atividades. Aqui. Bom, sendo assim, né, pessoal, como a integração, né, entre os estados, ela começa a acontecer no meio do século XX, inicialmente aí, né, final do século XX, partindo, né, podemos considerar aí, né, a segunda metade do século XX, né, vamos aí ver uma integração maior que entra no contexto atual, né? Podemos considerar um contexto atual de integração que vai mostrar para a gente aí o Estado, né? Muito mais, digamos, mais integrado, né? Um com o outro. Olha aí para vocês verem, né? A zona de influência dos principais focos econômicos, né? Temos aí as regiões em verde, né? Depois temos as regiões aqui, esse vermelho aqui, né? Que são os espaços realmente integrados, né? No Brasil. Então podemos ver aqui uma boa parte aí, podemos considerar 90% do território integrado. Somente aqui, nessa região mais clara, que não vemos essa integração ser possível, justamente porque é uma área de floresta muito mais densa, né? Bom, gente, então essa integração vai se refletir na construção e investimentos na infraestrutura, né, como rodovias, distribuição, né, espacial das indústrias, ou seja, as indústrias, né, a partir aí da segunda metade do século XX, ela vai começar a se espalhar para outras regiões do Brasil, né, ou seja, saindo do centro, sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, indo para o norte, para o nordeste, para o centro-oeste. Então, isso acontecendo, precisa, né, investir na modernização da infraestrutura urbana. Então, mais estradas vão sendo construídas, né, linhas, né, de veículos, né, de carros, de caminhões, ou seja, estradas, né, para poder dar fluxo aí à locomoção, para também escoar de uma forma mais rápida as mercadorias das indústrias, né, que vêm de outros estados, enfim. E aí há aquilo que chamamos, né, como marcha para o oeste, ou seja, o Brasil
vai deixar, né, digamos assim, de se voltar somente para as faixas litorâneas aqui, né? Os investimentos vão deixar, né, de ser voltados somente para a faixa litorânea e eles vão adentrar aqui a região, né, do Brasil mais para o oeste, expandindo até ao norte do Brasil, né? Bom, e todo esse período de integração, pessoal, vai ser muito marcado por meio do período da ditadura militar, né? Os militares aí tiveram a preocupação de expandir, né, essa integração, de interligar de uma forma mais acessível, né, São Paulo com Rio de Janeiro, até mesmo Rio de Janeiro com as regiões metropolitanas, né? Então, no caso aí, vemos o que, né? A instalação de indústrias começa a ocorrer e, consequentemente, começa a ocorrer também a interligação das regiões por meio das rodovias, não é? Então, as rodovias, muito importante para fazer essa interligação. Bom, e aí, então, pessoal, além da integração por meio de rodovias, tem aí uns fatores bem importantes também, né, que faz com que as regiões se interliguem, que é a rede de comunicação, como telefone, inicialmente, depois agora internet, no caso também, né, a rede de transporte, né, de logística, como aeroportos, né, rodoviárias, portos, né. E aí, então, começamos a ver na década aí de 60, 70, né, muitos projetos para financiar aí essas obras, né, de interligação. No caso aí temos a Perimetral Norte, ou seja, a rodovia de ligação Amapá-Colômbia. Isso gerou um conflito, né, muito grande, justamente porque teve que, né, adentrar em território indígena, desocupar, né, desmatar. Então, muitos críticos deram contra essa interligação. Outra coisa foi a Ponte Rio-Niterói, né, como vocês podem observar aqui. Então, uma região que liga a capital, né, do Rio de Janeiro, à cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Então, uma das obras, né, que para a época, né, desprendeu de muito custo, de uma engenharia muito desenvolvida, né, para a época, porque foi construída sobre o mar, né, essa ponte aqui, e existe lá até hoje. Foi feito também a usina de Angra dos Reis, né? Angra 1, Angra 2, que fica no Rio de Janeiro. Essa usina é uma usina nuclear muito importante porque ela é geradora de energia, né? E foi de muito sucesso, né, a instalação dessa usina, justamente porque ela ajuda, né, a abastecer o país por meio dessas usinas, por meio da geração de energia, por meio dessas usinas, né? Só que ela tem um risco, né? Ela pode, dependendo se não tiver manutenção, ela pode aquecer muito, pode vir a explodir, né? E se explodir, a radiação ela se espalha, né? Por grandes faixas de quilômetros, né, do seu entorno. Isso pode ocasionar, né, doenças graves para a população que mora ali. Se ela esquenta muito, ela tem que ser refrigerada com água, né, para ela poder resfriar. Essa água ela não pode ser consumida, ela volta para o rio, então pode matar peixes, né, matar uma vida marinha ali no seu entorno, né. Então isso pode ocorrer. Outro detalhe são as usinas hidrelétricas, né? Ou seja, temos aí de Itaipu e a Tucuruí. Essas duas usinas geradoras de energia, né? E é responsável aí por abastecer mais de 50 milhões de pessoas, né? Outro projeto de integração também que o governo fez foi a implementação do PIN, que era o Plano de Integração Nacional, que visava aí trazer mais desenvolvimento, né, e assim fazer mais integração
com as regiões, né? Principalmente aí o que ficou mais marcado na época foi a rodovia Transamazônica ligando o norte, né? Integrando o norte ao nordeste. E nós vimos muito bem isso em outros conteúdos, né? Bom, gente, isso não deu certo, né? Muito certo, porque tem partes que a rodovia tá boa, tem partes que não, tem partes que está construída, terminada, tem outras partes que só tá terra, né? Então houve aí um problema para fazer uma integração legal, né? Uma transação que pudesse trazer resultados, né? Justamente porque muita parte da rodovia fica dentro da floresta, né? E o governo queria atrair populações para as margens da rodovia, só que isso não foi possível, né? Devido a estar muito dentro da floresta, devido a não ter também, devido a isso, né? Afastar os investimentos, né? Os investidores, investimento estrangeiro, as indústrias, né? Que não querem se instalar lá devido a essas condições geográficas, né? Então, não deu muito certo isso aí, né? Região muito inóspita, digamos assim, pouco atrativa. Bom, gente, diante desse contexto aí, né, de integração da população, dos estados, das regiões, temos aí os estados que iniciaram com o desenvolvimento das suas matrizes energéticas, né? Inicialmente, como falei para vocês, né, iniciou aí com a matriz, né, no período colonial lá, iniciou por meio das funções, das atividades, né? Atividades que relacionadas aí ao trabalho, relacionadas às forças produtivas, né? Tanto agrícola, depois industrial, né? Depois veio por meio do industrial o transporte, a indústria de equipamentos eletrônicos, de sistema bancário, refrigeração, climatização de alimentos. Então, a matriz energética é essencial para o desenvolvimento dessas indústrias nos dias de hoje, não é? Então temos aí na primeira metade do século XX uma introdução dessas matrizes energéticas no setor produtivo, que primeiro começa com a água, né? Ou seja, a água é um recurso natural gerador de energia, no sentido que, por meio do movimento dela, né, faz com que gire, os maquinários para poder, por exemplo, fazer moagem, né, de algum tipo de grão, de algum tipo de produto, né, gira moenda, enfim, gira por meio da sua força, gira qualquer tipo de motor, seja ele, né, principalmente mecânico, de características, né, mecânicas aí. Bom, diante disso, né, pessoal, depois temos com o surgimento das máquinas, né, das máquinas a vapor, a fonte, né, a matriz energética para girar, para funcionar essas máquinas veio a energia fóssil, que é o carvão, e depois o petróleo também, que é uma energia fóssil, né, muito importante para a indústria, principalmente na segunda metade do século XIX, né, que foi aí dando impulsionando aí, digamos aí, a revolução industrial, né? E depois a gente pode perceber que depois, com o tempo isso vai mudar, a geração, né? As matrizes energéticas elas vão surgir de outras formas, né? Temos aí as usinas hidrelétricas, né? Que é responsável por gerar por meio da água, né, geração das turbinas, gera eletricidade, né? Temos também no século XIX a energia nuclear, né, que, como eu falei para vocês, né, por meio do não falei só, né, da energia, né, motriz que é por meio da energia nuclear. Só que eu não falei como que isso é possível, né? É por meio do minério urânio, né, que é feito isso. A gente vai falar um pouco mais para frente. Bom, então dentro desse contexto, né, pessoal, temos aí aqui energia eólica, né, pessoal, movida que move aqui as pás, né, dessas hélices aqui, que tem um moinho lá dentro para moer grãos, coisa do tipo, né? Então temos aqui vários tipos, né, pessoal, de matriz energética, não é mesmo? E
essa matriz energética vai ser fundamental para as grandes indústrias, né, para a indústria, e assim, então, vamos observar que as grandes cidades, por ter mais indústrias vão conter mais, né, vão despender de mais recursos, de mais condições, né, de energia, né, mais condições de energia, digamos aí, voltada para as matrizes energéticas. Elas vão despender de mais recursos para, ou seja, para funcionar suas indústrias, né, e tudo mais. Bom, dentro desse contexto aí, as cidades tendo mais indústrias despende de mais consumo de energia motriz, né? E aí, né, a gente vê nesse gráfico o consumo por setor de atividade das energias motrizes, certo? Então temos aqui, de acordo com as cores dos risquinhos, temos aqui o setor que despende de mais energia. Então aí, ao longo dos anos, né, que aqui embaixo a gente vê crescimento, né? A gente vê uma diminuição no crescimento, dependendo aí do setor. Então, a gente vai observar, né, no caso aí, que teve um grande crescimento, né, muito mais aí pungente, digamos assim, né, do setor de transporte, mas temos também, competindo ali lado a lado, a indústria, né, que despende de mais consumo de energia. E tem uma queda aqui muito grande ao longo dos anos, né, que é o residencial, né, ele vem diminuindo o consumo. E outros, um consumo que não exige tanto, né, consumo energético, que são eles o, esse cinza, né, o agropecuário, o verde, né, que é outros aqui, que entra em outros, o vermelho comercial e público, então é os que consomem menos. Bom, dentro dessas energias, né, pessoal, temos aí o que mais consumimos, que é a energia elétrica vindo das hidrelétricas, né? Então tem aqui todo o processo de produção, de geração de energia, né? A gente vai ver também mais para frente de uma melhor explicação. Bom, consumimos mais energia elétrica por meio das usinas hidrelétricas, né? Mas o Brasil também possui outras fontes de energia, né? Outras matrizes energéticas, como o carvão, o petróleo, o gás natural, a água, a nuclear, a biomassa, o sol, a solar e a eólica, né? Então, mais energia elétrica é o que mais nós consumimos. E dentre essas energias, né, dessas matrizes energéticas, temos as fontes renováveis e as fontes não renováveis, né? Então, as fontes renováveis, nós temos a hidrelétrica, solar, eólica, biocombustível, geotérmica e maremotriz. Ou seja, a hidrelétrica, por meio do funcionamento das turbinas, que a água faz girar essas turbinas, a correnteza das águas, né, dos rios. A solar, né, que é o painel solar, que aquece o painel, portanto, gera energia também. A eólica, que é por meio daquelas pás, né, que giram, principalmente, né, em regiões onde tem muito vento, né, região do Nordeste, tem muita torre lá, né, que movimenta, que gera energia por meio daquelas hélices lá. O biocombustível, que no caso aí provém, né, da cana-de-açúcar, que faz, por meio dele temos o álcool. O biocombustível, né, que é por meio da soja, por meio da semente de girassol, né, e da geotérmica, que é pouco, né, utilizada, pouco conhecida, que é por meio do calor da temperatura que vem do subsolo da Terra, né, ou seja, a temperatura, né, vinda por meio do núcleo que tem na Terra. Então essa temperatura gera
né, eletricidade também, geotérmica. E a outra, maremotriz, que é por meio, né, de pequenas um pequeno instrumento, né, como eu mostrei lá para vocês, gente, aqui no vídeo, ou na, na imagem. Maremotriz, opa, tá na outra, aqui maremotriz é isso, né, por meio desses discos aqui, a onda do mar movimenta ele e isso vai gerando energia, né, que serve para o consumo aí, né. Bom, então, vimos aí as matrizes energéticas, né, as fontes, né, renováveis e não renováveis. Agora temos aqui, né, a matriz energética brasileira, né? Então, deixa eu aumentar aqui para vocês. Temos aqui, né, digamos aí, as matrizes, né? Provém aí de maior utilização, né, de petróleo e derivados de petróleo, ou seja, as matrizes aí energéticas que estão relacionadas ao consumo, né? E também a grande capacidade de se obter, né, a energia, né? E então, gente, temos aqui, né, o destaque para petróleos e seus derivados, né? Depois gás natural, depois hidráulica, né? E aí depois derivados de cana e vem outras menores aqui. Aqui é mundial. Ai, desculpa, gente. A mundial que é o petróleo também, né? Depois temos carvão e gás natural. Então, temos aí um parâmetro da matriz energética brasileira, o maior potencial, né? Brasil e também no mundo. Aqui, uma fonte, uma matriz energética que nós temos, né, e consumimos bastante, é essa daqui, né, que é a hidrelétrica. Então vamos ver como ela funciona. Então aqui temos, né, um gerador, linhas de transmissão, turbina, um canal, né, feito numa parte que é desregular, né, de um rio, um paredão aqui que é um reservatório, né. Essa parte aqui ela é fechada, tem uma comporta aqui. Temos aqui a sequência do rio. Então, quando se quer gerar, né, produzir energia, essa comporta aqui no meio, ela abre. Abrindo, a água vai vir com força aqui, descer por essa abertura aqui e cair, né, aqui na parte mais embaixo do rio, e aí vai passar por aqui e vai embora. Ao passar por aqui, é aonde ela vai girar, né, essa hélice, e lá em cima vai girar as turbinas, né, o gerador. Isso ocorrendo, vai produzir eletricidade, e depois dessa eletricidade ela vai sendo produzida, vai para os centros de transmissão e depois vai para as casas, né? Então, bem interessante aí. Bom, depois temos a usina, ou melhor, temos aí, né, dentro desse contexto, a usina hidrelétrica de Itaipu, que é uma das maiores, né? Quer dizer, é a maior do Brasil e uma das maiores no mundo, tá? Bom, gente, falamos aí da energia hidrelétrica, agora vamos falar da energia nuclear. Então, a usina nuclear, nós temos uma, o Brasil tem uma, fica no Rio de Janeiro, em Angra dos Reis, e ela é feita por meio da combinação, da mistura de urânio e outros componentes químicos, né? Por meio dessa mistura,
gera uma energia, né? Acumula-se uma energia e ela é desprendida, né? Para fazer movimentar, né? Gerar energia elétrica, movimentar máquinas, né? E tudo mais. Bom, e aí então, pessoal, isso é muito importante também, né? Para a economia, para as indústrias, para o Brasil, porque temos energia, né? Não só dependemos das hidrelétricas, mas temos também a nuclear. Só que essa é pouco utilizada, né? Tem que ter cuidado para usar ela, porque pode causar muitos perigos, como eu falei no início para vocês da aula. E o componente, né, principal para poder gerar energia nuclear é o minério chamado urânio, né? Altamente radioativo, né? Quando manipulado, e os estados que produzem mais extração de urânio é Bahia, Minas Gerais, Paraná e Ceará. Aí depois, então aqui, pessoal, uma fotinha para vocês de Angra dos Reis, né? A usina que fica lá no Rio de Janeiro. E depois tem o biocombustível, né? Ou seja, por meio dele fazem combustíveis para servir, atender os transportes, né? Principalmente ônibus, né? E com isso poluímos menos o meio ambiente, né? No caso aí temos o álcool, né? A produção de álcool que é feita por meio da cana-de-açúcar, e também tem a soja, né? Que faz aí o biocombustível. Então, para vocês terem ideia como funciona, a produção ocorre lá no campo, tanto da cana quanto da soja, depois vai para uma usina, dessa usina vai ser ensacado, depois vai ser enviado às regiões de produtoras, né, de biocombustível. Isso produzindo, o combustível vai para o armazém, do armazém espera o caminhão para ser levado para onde precisa levar, que é o posto de gasolina, né? Muito bem. Então vimos aqui o biocombustível, né? Muito importante para a indústria, né? Para a sociedade como um todo. Bom, gente, então vamos parar por aqui, né? Vamos aí na próxima aula ver redes de integração, né? Voltadas aí mais para a questão de transporte, né? Como vocês podem ver aqui. E aí vamos ver o potencial de cada região, né? Voltado para essas redes, né? De integração. Tudo bem, gente? Então, espero que vocês tenham feito anotações de vocês, né? Dúvidas também façam as anotações para depois aí tirarmos dúvidas no chat e fazermos também uma atividade. Ok? Tudo bem? Então até a próxima. Até mais. Tchau, tchau, gente.